Atenção, você que tem débito com a Prefeitura em relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN. Está aberto o Refis, uma possibilidade de negociar as dívidas com descontos de 100% em juros e multas. Então, sobre como aderir, as datas, se é online ou presencial, eu aciono a repórter Tayla Ramos com as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tayla. Oi, Gabriel, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Pois é, não só as pessoas, como empresas também, prestadores de serviços de Campinas, terão agora essa oportunidade de quitar dívidas por meio do novo Refis, dívidas relativas ao ISSQN, com 100% de desconto em juros, em multas também. Vamos entender melhor como funciona o programa com o Aurílio Caiado, que é secretário de Finanças, está aqui ao meu lado e fala conosco sobre o assunto. Secretário, muito obrigada por nos atender. Para a gente iniciar, então, como é que funciona essa nova edição do Refis, qual que é a novidade para a edição deste ano? Bom, a novidade é que você tem um desconto de 100% dos juros e da multa. É a primeira vez que a Prefeitura oferece esse nível de desconto, quer dizer, retirar totalmente tanto os juros quanto a multa, para que as pessoas possam resolver os seus problemas com o ISS. Né? E aí, quem pode aderir a esse programa? Quais tipos de dívidas também podem entrar nessa negociação, secretário? Todas as dívidas relativas a ISSQN. São só ISSQN. IPTU não entra nesse refis, né, porque é um refis específico para um tipo de imposto, que é um imposto que está acabando, inclusive, que com a reforma tributária o ISSQN vai acabar e vai entrar o IBS. Então, é uma oportunidade de você liquidar suas dívidas também com a Prefeitura relativas ao ISS. Bom, quando a gente fala do ISS, quais setores devem ser mais beneficiados, né, com essa nova oportunidade, então, de regularização? Todos os setores que prestam serviços para a Prefeitura. Os maiores contribuintes de ISS são os serviços de telecomunicações, informática, mas também serviços de contabilidade, as escolas, os estacionamentos, todos os serviços que prestam para a população diretamente ou para empresas, também eles pagam esse imposto e esse imposto está com essa vantagem. Bom, e hoje, qual que é o valor, em média, dessa dívida ativa com a Prefeitura? E há também uma expectativa de arrecadação com o lançamento do Refis? Há uma expectativa de arrecadação de 150 milhões, 100 a 150 milhões com o Refis. E é importante esclarecer que o objetivo desse Refis não é simplesmente arrecadar mais para a Prefeitura, mas é criar uma média, porque com a criação do novo imposto, o IBS, a lei criou uma possibilidade de ter uma média de 2024, 2025 e 2026. A arrecadação média do ISS nesses 3 anos será como se fosse um piso, uma garantia para que no IBS, em nenhum ano, a Prefeitura receba menos do que esse valor. Então, daí é importante que a gente aumente a média de 2026 para poder manter uma média boa entre os 3 anos e a gente poder, então, Campinas fica garantido que vai ter um piso, pelo menos, dessa média nos próximos 40 anos. Tem essa oportunidade para as empresas, né, de pagamento com desconto de 100% em juros, em multas. Isso vale para qualquer forma de pagamento? Quais são as condições, secretário? Não, esse refis é muito específico porque a gente precisa, o objetivo é receber o pagamento neste ano de 2026, porque é quando a gente precisa elevar essa média. Então, o Refis tem uma grande vantagem de até 100% para pagamento à vista, mas você só pode parcelar até dezembro. Então, quem aderir agora, no mês de julho, por exemplo, no mês de junho, ele vai poder parcelar em até 7 vezes, porque de julho a dezembro. Quem aderir em julho já vai poder parcelar só em 6 e assim por diante. Se deixar para pagar em dezembro, e aí é só pagamento à vista. Então, se você pretende pagar de uma forma parcelada, e aí tem uma redução dos juros, uma redução considerável dos juros, que vai de 80% até 60% de redução. Quanto antes você aderir ao Refis, mais parcelas você vai conseguir fazer.
E a adesão a esse processo ela é totalmente digital, secretário? Como é que o contribuinte faz, inclusive, para acessar, né, essa plataforma e aderir ao Refis? Essa plataforma está disponível, se você digitar no seu computador ou no seu celular www.campinas.sp.gov.br, já na página inicial aparece um banner do Refis. E aí, clicando no Refis 2026, você já entra e já faz tudo digitalmente. E reforçando, então, qual que é o prazo para a adesão, né, do contribuinte? Existe alguma expectativa de prorrogação desta edição do Refis? Não, calma, apenas começamos o prazo foi iniciado anteontem e ficará em vigor por 2 meses. Tá? Então, até final de julho, ele vai estar funcionando. Para quem tem ainda alguma dúvida, né, em relação ao programa, quais são os canais de atendimento disponíveis, como consultar também essas informações, né, e opções então de pagamento? Bom, é tudo feito online, mas caso o contribuinte ou a empresa tenha alguma dificuldade, tem os canais que os próprios contadores das empresas já utilizam mesmo, que eles podem utilizar, ou os canais digitais como o WhatsApp ou e-mail ou mensagens por meio de WhatsApp. A gente tem várias maneiras de tirar as dúvidas que não precisam ser presencialmente aqui na Prefeitura. Para consultar, então, os canais de WhatsApp, site também, onde o contribuinte ele pode encontrar essas informações? No mesmo site, na mesma página do Refis, já tem todas as informações. Secretário, muito obrigada por nos atender. Conversamos então com o Maurílio Caiado, ele que é secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas, sobre o novo Refis, então, lançado recentemente, reforçando prazo para adesão até julho, então adesão completamente online. Eu volto com você aí no estúdio, Gabriel. Tudo muito bem explicado, muito obrigado, Tayla Ramos, e também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas pelo Maurílio Caiado, secretário municipal de Finanças. Bom, e olha só, Campinas recebeu ontem o lançamento de 2 novos projetos culturais voltados para crianças e adolescentes do Parque Osiel. As iniciativas realizadas pelo Instituto CPFL vão oferecer aulas gratuitas de música, dança afro e balé clássico, ampliando o acesso à cultura e à formação artística na região. O Instituto CPFL lançou nesta quinta-feira 2 novos projetos culturais no Parque Osiel, em Campinas. As atividades serão realizadas na Associação Amigos da Criança, a AMIC, e devem atender centenas de crianças e adolescentes da região. A gente está muito feliz, estamos fazendo a abertura de 2 projetos que têm uma parte cultural e uma veia artística de alta qualidade. Então, tanto a Escola Olodum quanto o Cisne Negro têm isso em comum. O que mais eles têm em comum que liga com o Instituto CPFL? O propósito. Então, essas escolas, elas têm o trabalho com crianças e adolescentes desde a base. Então, quando a gente olha, né, aqueles músicos do Olodum, olha aquele bailarino em cima do palco, é lindo, a qualidade artística é enorme, mas como isso começou? Então, aqui é um dos lugares que isso vai começar, quando a gente trabalha com a formação desse cidadão, dessas crianças e desses adolescentes. A Escola Olodum, ela começou em Salvador em 83, são mais de 40 anos. O Olodum começou há 47 anos. Então, para você ver como é importante ter uma escola caminhando junto. É essa escola que está vindo para cá. Entre as novidades está a implantação do primeiro núcleo da Escola Olodum no estado de São Paulo. O projeto vai oferecer aulas gratuitas de percussão, canto e dança afro para 300 alunos. E é um projeto que, além de formar percussionistas, dançarinos, meninos e meninas, pessoal na área de teatro, na área de informática cultural e uma série de outras linguagens culturais, formou principalmente para a vida. E é exatamente isso que nós pretendemos com a implantação do projeto da Escola Olodum em Campinas. Não é apenas formar excelentes percussionistas, que nós sabemos que iremos formar. Ótimos cantores e cantoras que sabemos que iremos formar. Ótimos dançarinos e dançarinas de pontas que sabemos que formaremos. O objetivo principal desse projeto é, além de formar grandes profissionais na área da arte e da cultura, é formá-los para a vida, transformá-los em cidadãos.
em cidadãos e cidadãs, em pessoas que possam gerir e apontar o seu próprio destino. Outro projeto lançado é o Núcleo de Dança Cisne Negro. A iniciativa oferece 100 vagas para aulas de balé clássico e marca a primeira unidade da companhia fora da capital paulista. A Cisne Negro sempre teve a participação social com as crianças. A gente está trazendo para Campinas, é a primeira vez que a gente está saindo da capital e viemos para Campinas, que tem arte desde o começo da cidade. O Cisne Negro sempre apoiou as crianças, porque a parte educacional e artística é que vai levar essas crianças, né, vulneráveis, para elas terem um conhecimento de arte e um conhecimento do próprio corpo. A partir daí, com certeza, elas vão crescer e com uma consciência melhor da sua vida. Os projetos chegam ao Parque Uziel com a proposta de aproximar as crianças da arte e da cultura. Música, dança afro e balé clássico passam a fazer parte da rotina de diversas famílias daqui da região. Olha, primeiro que a gente está falando de uma área que a gente é notoriamente com uma vulnerabilidade, e a gente sabe o quanto a cultura é uma grande linguagem, né, através desses 2 projetos que podem fazer uma transformação social aqui, se agregando aos movimentos que já acontecem, porque a gente tem que dizer que aqui é uma área que é fértil de cultura, mas com poucas oportunidades, mas fértil porque as pessoas fazem muita cultura. Então, 2 projetos estruturados que vão ter uma continuidade, eles vão significar, primeiro, cidadania, mas uma grande transformação social, porque a gente sabe que a cultura, ela dá pertencimento, ela permite que a gente dialogue com todas as outras questões. Então, a gente está muito feliz. Para representantes de movimentos em Campinas, a chegada da Escola Olodum ao Parque Uziel também amplia o acesso à cultura afro-brasileira e cria novos espaços de formação e pertencimento para crianças e adolescentes da região. Projetos acaba entrando numa segunda alternativa no meio de sobrevivência dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, tanto na educação, cultura ou esporte, é sempre bom a gente dialogar com as nossas crianças, com as nossas juventudes, para que não sejam perdidas aí no decorrer do processo da vida que a gente sabe, principalmente nesses espaços onde a criminalidade aflora muito mais. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou uma estratégia para ampliar a vacinação contra a gripe entre crianças. As doses estão sendo aplicadas diretamente em escolas municipais de educação infantil e a medida busca aumentar a cobertura vacinal, que ainda está abaixo do esperado. A ação teve início no Centro de Educação Infantil Professor Otávio César Borg, na região do Parque Floresta. Ao longo do mês de maio, cerca de 70 escolas devem receber as equipes de saúde. De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, o principal objetivo da iniciativa é vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, público que ainda apresenta baixa cobertura vacinal na cidade. Então, considerando que a estratégia de vacinação contra a influenza iniciou no dia 28 de março, então já temos aí mais de um mês de vacinação, a gente ainda não chegou nem a 15% da cobertura vacinal para crianças, né? Então, para a gente é um número muito baixo e a gente sempre tem essas estratégias para ampliar, né? Então, levar a vacina para mais perto da população, nesse caso as crianças, né? Os locais que elas mais frequentam são as escolas. Então, considerando a faixa etária, nossa proposta, né, de intensificação é levar a vacina para os centros de educação infantil, né, então essas escolas municipais que atendem criança nessa faixa etária preconizada. Ainda segundo Chaula, a vacina é a forma mais eficaz de prevenção contra a influenza, especialmente durante o período de maior circulação do vírus, no outono e no inverno. A vacina é a principal estratégia de prevenção contra a influenza. O ideal é que as pessoas recebam a dose o quanto antes. Nos meses mais frios, mais secos, existe aí uma circulação viral maior, né? Então a gente quer que para as crianças, né, para todos os grupos prioritários, para que eles passem por esse período com mais segurança, que eles recebam a dose o quanto antes.
A vacinação nas escolas busca ampliar esse índice, levando o imunizante a um dos principais espaços de convivência dessa faixa etária. Esse é um aspecto extremamente relevante quando a gente pensa na articulação entre a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde, nesse movimento de cuidado e proteção das crianças, trazendo a vacinação como possibilidade também dentro das escolas. Isso ajuda muito as famílias, os responsáveis legais, na logística, que não precisam ir até os centros de saúde, tendo essa possibilidade de também vacinar as crianças nas escolas. Antes da aplicação, os pais ou responsáveis precisam autorizar a imunização. As equipes também verificam a carteira de vacinação para atualizar outras doses, se necessário. Então isso é fundamental. Para vacinar criança, fora do centro de saúde, a gente sempre exige ou a presença dos pais ou uma declaração, dizendo que eles autorizam a vacinação. Então isso sempre é combinado entre a escola, a equipe de saúde, com os pais responsáveis. Então caso eles não tenham assinado o termo de autorização anual, que é entregue para eles no momento da matrícula ou rematrícula, eles têm a oportunidade de assinar essa autorização também ali na articulação desse combinado da estratégia. A pequena Jennifer Sofia, de 5 anos, recebeu a dose acompanhada do pai e mostrou muita coragem. É bom que, às vezes a gente, na correria do dia a dia, deixa passar batida alguma vacina. É bom que aqueles reforçam isso aí e ver se a caderneta tá tudo certo. E você, princesa, não chorou? Tá tudo certo? Sim. Doeu muito? Não. Não? Além das escolas de educação infantil, a vacina continua disponível para o público prioritário nos centros de saúde. A meta da secretaria é alcançar 90% de cobertura vacinal entre esses grupos. Então são 69 centros de saúde que estão ofertando a vacina a partir das 8 horas da manhã até o horário de encerramento das unidades. Temos vários centros de saúde no município que abrem aos sábados. Então aí não faltam oportunidades para que as pessoas procurem, São quase 500 mil pessoas no nosso município que já podem ser beneficiadas com a dose. Então é importante que procurem um serviço de saúde. Só para a gente evidenciar para quem está em casa, quem faz parte dos grupos prioritários? Então, todos os idosos, pessoas a partir de 60 anos de idade, as gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz aí até 45 dias, todas as crianças até 5 anos de idade, os trabalhadores da saúde, da educação, pessoas com comorbidades, então quem tem diabetes, pressão alta, problema do coração, pulmão, então uma série de pessoas, todos os trabalhadores de segurança, das forças de salvamento, então todas essas pessoas já podem receber a vacina. E para a gente encerrar o Jornal Câmara Notícia, tem reportagem especial. Conciliar a rotina no serviço público com a maternidade é um desafio diário vivido por muitas mulheres. A jornada dupla exige organização, sensibilidade e força emocional para cuidar da família sem abrir mão da carreira. Em homenagem ao Dia das Mães, 5 servidoras da Câmara Municipal de Campinas compartilham histórias de dedicação, equilíbrio, superação. Mesmo diante de desafios do maternar, elas seguem transformando dificuldades em inspiração. Os relatos revelam a potência e a humanidade das mães que também ajudam a construir o serviço público da cidade. A maternidade e a carreira profissional interagem de forma complexa, impactando a trajetória de mulheres. No Brasil, 59,1% das mães que trabalham disseram ter dificuldades na conciliação. No serviço público, elas somam 40%. Na Câmara Municipal, das 178 servidoras, incluindo as vereadoras, 75 já tiveram alguma licença maternidade ou declararam ter filhos no imposto de renda, o que representa 42%. No trabalho, muitas histórias que vão além dos corredores. Elas que se dedicam à carreira pública trazem vivências desafiadoras, cada uma com um caminho para viver a maternidade.
Eu sempre tive vontade, sim, de ser mãe, mas eu tinha outras prioridades antes disso, né? Outras coisas que eu tinha vontade de fazer e conversava, né, com meu marido, a gente sempre falou sobre isso e aí de repente, depois que eu já tinha passado, né, por algumas fases, os estudos principalmente, né, aí veio essa vontade de falar, não, agora acho que dá pra gente, né, dar esse próximo passo. A gente esperou um pouquinho para saber o sexo, então foi durante um exame, né, que eu tava fazendo ali de ultrassom mesmo, e aí a médica falou, é um menino, daí eu fiquei muito feliz, né, ele também, mas ele é filho único e eu também, então é o primeiro neto dos dois lados. Então tá todo mundo super feliz. Estar em sala exigia uma jornada muito pesada na minha casa, porque o professor leva muito trabalho em casa. Então era planejamento, correção de atividades, fazer outras atividades. E eu estava com uma criança pequena em casa, bebê, em fase de diagnóstico também, né? Porque ela é pessoa com deficiência. Então isso também pesou na decisão de mudar, né? Eu tinha prestado também outros concursos na época e os convites vieram meio juntos. Eu acabei optando pela Câmara, que não tinha esse volume de trabalho em casa. Quando eu entrei aqui na Câmara, minha filha, a Luciana, ela tinha a idade do meu filho hoje, tinha 9 anos. Eu vim para Campinas, porque eu sou de Piracicaba, minha família toda é de Piracicaba. A Luciana eu tive quando eu tinha 16 anos, né? E então, quando eu vim para cá, vim para trabalhar com um vereador, né? Não estava nem pensando, porque eu trabalhava de coordenadora e dava aula numa escola aqui em Campinas, e daí eu conciliava a escola, a Câmara e a maternidade com a mãe. Eu fiquei aqui na Câmara, mas o segundo emprego eu fiquei mais 6 meses porque não dava conta. Quando eu me casei, meu esposo, também concursado, veio para o estado de São Paulo. Aí eu vim para Campinas em 2014 e agora meus 2 filhos nasceram aqui, um em 2017 e o outro em 2020. Quando eu tive a primeira, foi um baque, porque eu achei que eu fosse dar conta de tudo sozinha e eu vi que não, porque precisei de uma ajuda, né? E tinha uma babá, porque minha família estava em Minas, né? Não tinha rede de apoio. Pensei em colocar ela na escolinha, ficou muito doente, então foi um baque. Já o segundo já tinha aprendido a percorrer o caminho, então já estava muito mais estruturado. Era um desejo que a gente compartilhava, sempre compartilhou, né? E nós demos então a entrada na vara especializada aqui de Campinas. E depois disso foi que a gente compartilhou com a família. Minha família tinha um certo receio em relação à adoção. Quando ligaram para mim, na verdade para o meu marido, e falaram, tá pronto para conhecer seus filhos? Eu estava dirigindo e eu chorava tanto que eu não conseguia mudar de faixa. E eu fiquei naquela faixa, sem conseguir sair dela. E eu ainda tinha outros trajetos, eu falei, não, eu vou para casa, eu não tenho condição de ir para nenhum lugar mais. E eu moro numa chácara. Eu cheguei, meu marido estava com uma vassoura, varrendo a terra. Eu falei, eu acho que ele está tão desorientado quanto eu. Em meio a tantos compromissos pessoais e profissionais, o desafio de ser mãe vai além do maternar. Com esse olhar, a Câmara Municipal tem o espaço Criança, que fica no plenário da casa. E justamente por conta de uma tragédia envolvendo uma servidora que em junho do ano passado foi vítima de feminicídio com seu bebê de 2 meses, é que aqui, que representa a possibilidade de tantas mães participarem de decisões no legislativo perto de seus filhos, recebeu o nome de Crise Tel. Neste ambiente comum, em um órgão político e administrativo voltado para a criação de leis e a fiscalização do município, cada uma, a seu modo, faz da resiliência uma amiga para essa jornada. Mãe de primeira viagem, mãe atípica, mãe avó, mãe solo, mãe por adoção, enfim, mães. E aí a gente fez um
o pedido da adoção, porque assim, você quer conhecê-los, agora você vai pedir para adotá-los. A gente foi orientado pela equipe técnica a ficar num cantinho, como quem não quer nada, e as crianças brincando assim num espaço, e o menino quietinho, e a menina e falava, e o menino quietinho, e ela falava. E eu queria agarrar eles, eu queria abraçar, e depois a equipe, as duas meninas chamaram os dois. Falaram, olha, a gente encontrou um papai e uma mamãe para vocês. E mostrou a nossa foto. Meu menino falou assim, eu acabei de ver esse moço saindo daqui. E entre conhecer as crianças e eles virem para casa foi 1 mês. Então a minha gestação durou 1 mês. Minha irmã caçula me deu o primeiro enxoval, eu não tinha nada. Construímos um quarto em 2 semanas. E assim, eles são a riqueza da minha vida. Não consegui imaginar que eu ia perder o Paulo tão jovem, né? E com filhos tão pequenos ainda. A Melissa tinha 5 anos, o Eduardo tinha 2. Então eram pequenos, né? E a vida mudou de uma hora para outra. Então tudo aquilo que eu idealizei e sonhei, de repente não existia mais. Então é difícil até hoje aceitar. Além de eu ter que lidar com a minha dor, eu tinha que estar forte. Eu não escondia as minhas emoções. Meus filhos viam eu chorando e tudo. Mas eu tinha que dar conta, né? Eu tinha que me tirar forças para poder seguir adiante. Eu falo que meus filhos eram... eles achavam que eu era a fortaleza deles, sem saber que eles, na verdade, que eram a minha, né? Que são a minha. Minha família agora acabou por vir para Campinas, meus pais. Então, a gente vai ressignificando a nossa trajetória, né? Ela falou, mãe, eu vou casar, o meu genro é uma pessoa maravilhosa, companheiro, um paizão. Aí resolve casar, e daí no dia do casamento dela, acho que no outro dia a gente descobre que ela tá grávida. Ela casa e a gente descobre que tá grávida. E assim, foi assim, uma felicidade. E é escadinha, tá, Mirna? É Maria Rita, Tereza, Elisa e o Benjamin de 1 ano. Uma expectativa meio maluca, né? Porque eu, de novo, grávida, com o medo era totalmente diferente. O que eu passei na minha gravidez, na primeira gravidez, não era na segunda. Cheio de, ai, que medo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas assim, minha filha, ela tava ali pra mim também, cuidando, me ajudando, assim. E hoje, que nem... Ela foi sua rede de apoio naquele momento? Foi, muito. Muito. A Luciana foi minha rede de apoio. Ela tem um vocabulário muito rico, né? Um vocabulário que é muito interno, ela não consegue expressar verbalmente. E aí eu tive a ideia de fazer esse livro contando um pouquinho, dando um pouco de voz, né? Dando voz a ela para contar a própria história e para ela se ver também no livro, porque ela gostava muito de folhear, mas ela não tinha paciência de ouvir histórias. Então a gente fez todo um treino para ela aprender a sentar, ouvir uma história. E aí esse livrinho, quando chegou, ela se viu ali dentro do livro, identificando a vovó, o vovô, os ambientes que ela gosta. Então foi muito legal ajudá-la a entender que o livro tem uma função. A maternidade atípica é equilibrar expectativas, frustrações, esperanças e comemorar, né? Cada avanço. Acho que esse vínculo é muito mais do que um cordão, mas se constrói no dia a dia mesmo com muita paciência, com muita sensibilidade, com muito amor incondicional. E eu digo sem romantismo que a minha filha me fez uma pessoa melhor e me faz uma pessoa melhor a cada dia, aprendo mais com ela, então é muito bom ser mãe da Eloá. Na Câmara, são mães vereadoras, concursadas e comissionadas e as que atuam nas empresas terceirizadas. Com desafios diversos, o apoio em cada fase é essencial para que essas mulheres consigam unir a trajetória profissional e o maternar. A ideia é justamente dar uma atenção para ele, mas também seguir na minha carreira, né? Continuar fazendo as coisas aqui na Câmara, né? Acho que o trabalho é algo que é importante também na minha vida, né? Meu trabalho, minha carreira. Então,
vai ser também uma adaptação. Eu tenho uma família que me apoia muito, né? Meu esposo, minha família, tenho uma ajudante que é meu braço direito. E aqui na Elecamp também, né? Uma equipe que entende essas questões que são específicas, né? De uma jornada que continua muito aqui. Então, uma equipe que trabalha muito junto, muito unido. Então, sou muito grata a Deus por ter essa rede de apoio, né? E eu gostaria que todas as mães tivessem, porque realmente faz diferença no dia a dia. A maternidade solo para mim foi uma necessidade. Né? Não foi uma escolha que eu fiz. Aqui na Câmara, aqui em Campinas, a minha família, todo mundo foi muito acolhedor, porque todo mundo soube da nossa história, né? Então, a gente veio apoio de lugares, né, que a gente não espera. Mas é uma dor assim, silenciosa, né? Porque tem momento que você tem que respirar fundo e ver aquelas duas pessoinhas e falar, vamos seguir. Quando a gente sai, ninguém fala que se o meu filho é tio, às vezes parece, as crianças é tudo sua. Não, eu sou a avó. A avó, ninguém acredita que eu sou avó de 4. Mas o meu filho é, assim, apaixonado pelas crianças, porque ele fala assim, as minhas sombrinhas, que é as sobrinhas dele, né? E agora minha filha tem um menino, que ele falou, mãe, eu não aguentava mais menina, eu precisava de um menino. É super divertido. Cansa, viu, gente? Mas é divertido. É uma maternidade real. Da mulher que, de repente, gera e tem o seu parto e ela fica lá amamentando e ela não dorme e ela tá cansada e ela precisa de ajuda. Em uma ocasião por que ela me deixou para trás? Por que isso aconteceu? Por quê? Porque o meu filho? Eu não posso explicar. Não consigo dizer isso para você. Sabe? E você sentir que aquele afago foi o que me tornou mãe dele. Ele me reconheceu mãe. Eu nunca achei que uma licença maternidade era tão necessária. Porque eu me tornei mãe, eu me descobri mãe. E eles, filhos, que eles tiveram aí uma lacuna de 2 anos sem vínculo parental, né? Mas eles também eram uma familhinha que chegou em outra família. E para eles estarem naquela condição de precisar encontrar uma nova família, é porque eles sofreram uma situação que colocava eles num risco enorme. Sem romantismo, elas avaliam que a mulher não deve ser definida apenas pelo papel de mãe, mantendo sua saúde emocional e a sua identidade. E mesmo não se prendendo às perfeições, o presente é vivido no dia a dia com seus filhos. Tem dias que estou um pouco mais ansiosa, tem dias que eu estou bem tranquila, assim. A mãe se especializa em muita coisa, né? Nos cuidados, na legislação, de garantia de direitos, enfim, a gente aprende muito e faz disso não só uma bandeira de luta, né? Mas uma vida, né? É uma jornada, é a minha vida, ela é a minha vida. E hoje eu tenho muito mais conhecimento. Se eu tivesse em sala de aula hoje, com certeza seria uma professora muito melhor do que já fui, pelo conhecimento que ela trouxe, né? Quando o filho é nosso, a gente quer educar o melhor caminho, ensinar tudo. Os netos também é assim, né? Mas assim, parece que você tem um acalento diferente com os netos. A hora que ele fala assim, vovó, de manhã eu ligo e faço chamada de vídeo. Assim, é uma coisa tão grandiosa, tão gostosa, que assim, eu me vejo tanto que eu ligo para minha filha e falo, como meus filhos estão? Porque é assim que eu trato eles. Eu falo, vovó, te amo, vovó, mas eu falo, como meus filhos estão? Assim, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu amo meus netos, eu amo minha família. Eu sou uma mãe presente, eu acompanho tudo e eu acho que eles estão indo bem, sabe? Os dois. Eu tenho um pai que ele é maravilhoso e às vezes eu me emociono de pensar, meus filhos não vão saber o que é ter um pai, né, presente. Mas eu sou uma mãe que tô aí e tô aí para isso, né? E vai dar certo. É alma, é âmago, é espírito, é profundo o vínculo que eu tenho com eles. A minha família é o amor da minha vida e por mais que eu trabalhe aqui, que eu tenha a jornada de mãe, que eu advogue agora, não importa, nada disso pode superar o momento de eu estar com eles, de viver junto, de curtir.